Alô, torcida Chavante! Estamos chegando com o 15º episódio do ChavaCast e ao som de patos, o São José pagou o pato, porra! Chimeco, filha da puta! Aqui não cai ninguém, porra! Aí, tô apelando já, hein? Invicto só eles. Mas... Que isso, rapaz? Que isso, rapaz. E não estou sozinho, já deu pra perceber. Comigo, Leon Sanguiné. Bem-vindo, Leon. Olá, boa noite a todos. Gostaria de dizer que não tem nada a ver com o fato de eu ter sido assaltado e não estar mais com o WhatsApp. O Brasil ter ganhado, não tem nada a ver com isso. O Brasil venceu porque é um bom time e vai classificar em 5º lugar e enfrentar o Novo Hamburgo nas quartas de final. Empolgou. Lucas Maffei. Pô, a gente ganhou, nem sei o que falar hoje, sinceramente. Então eu vou propor aqui 1 minuto de devoção a Diogo Oliveira. Que homem maravilhoso, esse homem que joga de terno. Ele vai no culto de terno, como vocês já sabem, né? Isso ele vai mesmo de terno. O Diogo Oliveira, ele é tão bom que ele deve transar de terno. Que homem maravilhoso. Inclusive, gostaria de pedir, por favor, ao Diogo, eu tenho um casamento dia 16, se ele puder me emprestar o terno dele, agradeço. Filho da puta, eu ia fazer essa piada agora? Não, mas tu tem um casamento dia 16 também? A gente inventa um. Vocês vão casar dia 16. Tem um casamento do ChavaCast. Gustavo Iribarren, agora sem o terno aí do Papa. Sejam bem-vindos. Obrigado, olá pessoal. E eu queria dizer que não tem santo que pare o Papa. Bem bolado. E André Silva, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. E em respeito e também em consideração com aqueles supersticiosos, eu não assistirei mais nenhum jogo do Brasil, porque eu botei o pé fora de casa e o Brasil fez 3 gols, então vamos deixar assim. Não vou nem escutar também. Inclusive, eu queria dizer mais uma coisa só. O Brasil tomou o gol e aí no fim do primeiro tempo eu resolvi, não, pra dar sorte eu vou botar a disputa de pênaltis do ano passado do Brasil contra o São José. Foi eu botar a disputa de pênaltis que o Brasil começou a jogar bem, fazer gol a toda hora. Foi uma maravilha, então tá aí, eu agora vou sempre ver essa disputa de pênaltis do Brasil com o São José antes do jogo. E é isso aí, com o pato comprado, né, adquirido aí pelo seu José, iniciamos esse episódio. E o Lucas Maffei, o nosso integrante aqui, estava presente, assistiu em loco no estádio do Zequinha, no Paço da Areia. E aí, Lucas, como é que foi a partida, a presença da torcida? Destaque aí o que tu achou desse confronto. A torcida é algo sensacional, né? O Brasil nessa situação, e olha a quantidade de torcedor que tinha lá. Torcedor esse que, diga-se de passagem, apoiou o Brasil do primeiro ao último minuto. Fazia muito tempo, mas muito tempo que a gente não apoiava do primeiro ao último minuto. O Michel perdeu 2, 3 gols ali e todo mundo aplaudiu ele, gritou o nome dele e minutos depois ele pimba neles, matou eles gordinho. Então é isso aí, tem que apoiar. Mas quanto ao jogo, primeiro tempo ali, acho que eu lá no estádio pensei que o Brasil não jogou nada no primeiro tempo, já era aquele terror, mas aí depois, com a vitória, né, amenizou um pouquinho, mas eu pensei que não foi tão terror assim. Se o Branquinho não tivesse perdido aquele gol, tinha sido 1-1 no primeiro tempo ali. Eles criaram, além do gol, eles só criaram uma bola na trave, e o Carlos Eduardo saiu muito bem. Carlos Eduardo, esse que saiu muito bem também, inclusive no gol deles, quase defendeu. Então, eu acho que não foi meio injusto o primeiro tempo ali, poderia ter sido empate. Aí no segundo tempo o Brasil foi outro, né? Foi finalmente o Brasil dos 30 minutos lá de Caxias, mas ainda mais presente, ainda mais Brasil. Eu não sei o que o Papa fez, se o Papa deu tapa na cara de alguém, se o Papa xingou a mãe de alguém, mas finalmente o Brasil veio, mostrou que veio, e impressionante o quanto nós jogamos bem no segundo tempo. O Diogo é olha, eu nem tenho palavra para descrever o quanto o Diogo jogou ontem. Aquele gramado que não é gramado, aquele carpete, a bola tá sempre viva, quicando de um lado pro outro. É só balão e bumba meu boi, e ele dominava a bola, levantava a cabeça, tocava para quem queria, pifava o Branquinho excepcionalmente. Então eu ia pensar que a gente ficou aí 1-2 anos sem ver o Diogo vestindo a camisa do Brasil, e pode-se dizer que foi por pura, né? Vamos deixar pra lá, mas foi por pura. Então, que homem maravilhoso o Diogo Oliveira. O Michel vai me fazer ganhar um fardo de cerveja. O Gustavo vai me pagar esse fardo de cerveja ainda. E é isso aí, vamos matar eles ainda.
Leon, alguma superstição aí durante esse jogo? Tu já comentou dos pênaltis, né? Mas algo mais tu fez para que o Brasil conseguisse essa vitória? Tu esperava essa vitória? Cara, na verdade, a superstição que eu fiz foi essa, na verdade, né? Foi de colocar ali a disputa de pênaltis, lembrar um bom momento do Brasil e pensamentos positivos, né? Mas o primeiro tempo do Brasil foi aquele primeiro tempo que a gente viu durante praticamente todo o campeonato, né? O Brasil errou muito espaço, principalmente ali com os nossos volantes que não estavam conseguindo. Claro, o gramado não ajuda, né? Mas o fato da gente ter errado muito espaço também não tem a ver só com o gramado. Mas o primeiro tempo foi bem fraco tecnicamente do Brasil. Acho que taticamente o Brasil fez um bom primeiro tempo, mas eu acho que faltou refinamento no primeiro tempo do Brasil, faltou a técnica que a gente sabe que os jogadores têm, a gente sabe os jogadores que a gente tem, alguns jogadores podem jogar mais do que jogaram no primeiro tempo, o próprio Diogo, e aí no segundo tempo aí o Brasil jogou tudo que sabe, o Diogo jogou demais, foi uma das melhores atuações que eu vi do Diogo com a camisa do Brasil, contando a outra passagem dele também, sendo que o Diogo foi um jogador que jogou muito na outra passagem do Brasil, mas a atuação do segundo tempo de ontem foi uma das melhores que eu vi dele. O Branquinho também, eu tinha xingado bastante o Branquinho por causa do primeiro gol que ele perdeu, peço muitas desculpas ao Branquinho por conta disso, faz parte. Depois elogiei muito ele pelos 2 gols feitos, foram 2 bons gols. E fiquei muito feliz que o Brasil venceu esse jogo finalmente. Não sabia nem como comemorar mais a vitória do Brasil, fazia tanto tempo que o Brasil não ganhava. Mas para além da vitória, ficou ainda aquela coisa, né, da atuação que foi muito boa. A gente espera que o Brasil siga jogando como jogou no segundo tempo contra o São José, para que consiga essa classificação contra o Avaí na semana que vem, e depois também a vitória contra o São Luís para chegar no Brapel mais tranquilo, talvez até com Pelotas mais pressionado do que a gente, dependendo da tabela. E aí, André, ficou sabendo, como tu comentou aí também, de um passeio vitorioso? Conta essa história. Então eu tinha combinado de encontrar minha companheira, né, posteriormente ao jogo, e naquele momento ali de irritação, de estresse, eu resolvi sair de casa, já aproveitei ir mais cedo lá encontrar ela. Acabou que eu cheguei lá para encontrar ela, eu já tinha feito 3 gols. Então, eu não vou mais assistir jogo do Brasil, porque o Brasil será até a 8ª rodada para fazer 3 gols e fazer uma partida excelente no segundo tempo. Então, mas deixando essa brincadeira de lado, por mais que isso tenha realmente acontecido, eu não vou ser ingênuo, né, a ponto de falar que o primeiro tempo foi estressante demais, já como vencendo algumas participações, né, do Brasil, a maior parte dos tempos que o Brasil vem jogando nesse gauchão. Depois, com a entrada do Papa na comissão técnica, as coisas começaram a melhorar bastante mesmo. A gente começa a ver uma personalidade do Gustavo Papa ali, muito também do que ele, com toda certeza, aprendeu com o Rogério Zimmermann, mas o Papa é único, tem uma coisa do Papa ali que deixa os jogadores um pouco mais à vontade, eu vejo. Claro, não tô lá dentro, mas como torcedor a gente consegue enxergar um pouco de fora, assim. E isso é uma coisa que tem me deixado bem motivado para poder continuar ali acompanhando o Brasil, por mais que por motivação por si só a gente já se sente motivado, né, por ser o Grêmio Esportivo Brasil, nosso clube. Mas eu espero que o Brasil, eu vi os lances depois do segundo tempo, né, eu vi o que o Diogo fez, foi sensacional a partida que o Diogo fez, a diferença que faz ter um camisa 10 dentro de campo. A diferença é que faz ter o Diogo dentro de campo. Imagina se tivesse 2 Diogos dentro de campo. Seria um absurdo. O Brasil ia acabar com todas as partidas. Mas eu espero que o Brasil mantenha essa qualidade que teve no segundo tempo nas próximas partidas, principalmente nas rodadas importantes, decisivas que o Brasil vai ter agora pela Copa do Brasil e pelo Gauchão. Eu acho que o Brasil tem uma qualidade do grupo, como eu já disse anteriormente nesse podcast. Eu acho que o Brasil pode sim buscar uma classificação, agora que teve uma reação com o Gustavo Papa. Claro que antes a gente não estava conseguindo enxergar isso por conta das péssimas partidas que o Brasil vinha fazendo, mas foi legal, cara, ver uma reação assim do Branquinho. Xinguei muito, mas é normal. É normal, mas faz parte, né, da gente como torcedor. A gente é enérgico demais, então eu espero que ele mantenha o esquema tático, ele mantenha também a escalação que ele fez. Claro, agora a gente vai ter a volta do Moral, provavelmente. Ele ficou por fora por conta de uma conjuntivite,
mas o Souza ele vem desempenhando um papel muito importante dentro de campo. Eu tenho gostado bastante dele. Eu acho que o Daniel Cruz ele faz uma função muito importante, que muitas vezes a gente vai acabar falando ou deixando de falar da participação dele em campo. Muito também como a gente fazia com o Felipe Garcia, a gente não via tanto dele assim, com a bola no pé, mas a participação tática dele era muito importante. E é isso, eu acho. Eu gostei bastante de ver os lances depois. Eu achei que a participação, como eu disse já, do jogo foi boa, mas a questão coletiva do jogo funcionou, né? Com o time jogando bem, fazendo gol de empate, tudo começa a dar certo. A Mirley entrou muito bem, o Carlos Eduardo, de novo, fazendo uma ótima participação. Então é isso agora, é continuar torcendo com que os treinamentos deem cada vez mais certos e que o Brasil consiga somar mais pontos para a gente espantar de vez essa zona aí do rebaixamento e poder, quem sabe, até procurar uma classificação para a próxima fase. Gustavo, aí em Portugal, o São José abriu o placar, como é que foi ver esse momento e como é que tu reagiu a ele, né? E tu esperava uma virada, como foi? Cara, eu tuitei o meu sentimento ali naquele primeiro tempo que eu não tava irritado. Chegou um momento depois de 8 rodadas, a gente não ter ganho nada, a gente tomar aquele gol ali e a gente vê o rebaixamento, a gente sentiu o rebaixamento em cima da gente. Eu até falei que eu não tava irritado, eu não tava brabo, eu tava triste, tava decepcionado com o Brasil, que é a primeira vez em vários anos que a gente, apesar do nervosismo das outras vezes, decepcionado seria a primeira vez. E aí me tiram esse coelho da cartola. Cara, sensacional o que o Brasil fez, o que o Brasil faz com a gente sempre quando a gente menos espera, tira coelho da cartola, faz o improvável. A gente não foi uma tônica diferente do que o Brasil vem fazendo no campeonato, só que dessa vez deu certo. O Brasil contra o Avenida, contra o Grêmio, contra o Juventude, contra o Inter, fez um primeiro tempo horrível. Até acredito que ontem não tenha sido horrível, mas foi ruim, bem ruim, e fez um segundo tempo espetacular. Aí sim, nos outros jogos vinha fazendo um segundo tempo bom, e ontem atropelou, passou a patrola em cima do São José. Então, o que o Brasil ontem fez, ninguém esperava de forma alguma. O Diogo é um monstro total, é um absurdo que esse homem joga. Eu até comentei com os guris, por mim, se quiser botar aquele, pra ele durar o ano inteiro, botar ele só um tempo por jogo, não tem problema, porque ele resolve. É um cara, pro nível do Brasil, tecnicamente muito acima. Ele é um mago da camisa 10 mesmo. E aí o Brasil me tira esse coelho da cartola. Eu acho que o jogo estava muito escondido no primeiro tempo. Mas também por muito erro de passe dos nossos volantes. Eu achei os volantes do Brasil muito mal no primeiro tempo. Tanto o Leandro Leite quanto o Souza. Porque não estavam acertando os passes, não estava tendo essa ligação entre a defesa e o ataque. Apesar do Nirley tentar sair jogando, não estava sendo suficiente. E mesmo assim a gente estava com um buraco na marcação. O São José diversas vezes chegou forte. Apesar de realmente, como o Lucas falou ali, teve o gol e teve aquela bola na trave do Mateuzinho ali. E foram as 2 vezes que realmente o São José chegou com perigo. E com isso contrapôs o gol perdido pelo Branquinho no primeiro tempo. Então foi ruim porque foi um domínio do São José na posse de bola. O São José no primeiro tempo botou o Brasil na rota, apesar do Brasil criar algumas oportunidades legais. Ofensivamente estava razoável, defensivamente estava muito vulnerável. E aí, como o Lucas disse, o Papa, sei lá, eu acho que ele desceu uma porrada em todo mundo no intervalo e mudou completamente, dava pro vinho. O Brasil encaixou o São José e não deixou o São José jogar e encaixava o ataque como há muito tempo a gente não ia vendo o Brasil encaixar. Então, a vitória foi merecidíssima, tranquilamente a melhor atuação do Brasil. Esse segundo tempo foi a melhor atuação do Brasil no ano. Tá bem que não era muito difícil, mas foi muito boa realmente, não foi esperado. A gente tem aí a prova de o quanto ser treinador é muito difícil, né? Porque o Branquinho não vem jogando nada há vários jogos. Ele jogou bem lá contra a Avenida quando ele entrou, e depois apagado. Várias atuações ruins do Branquinho, e o primeiro tempo ontem ele não acertou nada. Ele errou aquele gol, mas não foi só aquele gol. Ele teve várias oportunidades para aparecer mais à frente e errou o passe, errou a finalização. E aí no segundo tempo ele vai lá e faz aquilo, que faz 2 gols, assim, em 10 minutos, e ainda criou mais uma oportunidade.
E é por isso que trabalho de treinador é tão difícil. O que o treinador faz agora? Aí o cara é bom ou não é? Daniel Cruz, taticamente, muito bem, de novo. Mas, tecnicamente, ainda acho que... Também, eu não acho que ele seja ponta. Então, apesar de, taticamente, ele cumprir bem a função, tecnicamente, ele fica um pouco abaixo. O Brasil cria muito pouco pela direita. Tanto que os 3 gols do Brasil foram criados pela esquerda. Que realmente ali pela direita complica muito. O Brasil teve o Ricardo Luz de novo muito mal. Eu acredito que agora, até pela entrada do Helder no jogo, eu acredito que o Helder vai voltar a ter titularidade. Esperamos um pouquinho mais dele do que vem sendo a avenida, que é o Ricardo Luz. Em compensação, a gente teve o Nirley, que entrou muito bem. A gente sabe que o Nirley tem qualidade, a gente já viu e é muito bom. A gente tem um elenco de zagueiros muito bons. Para mim, os 4 zagueiros do Brasil são bons, apesar do Everton não estar vivendo o melhor momento, eu acho ele um bom zagueiro. E principalmente o Pará. O Pará tomou conta da posição e tá jogando um absurdo. O cruzamento dele pro gol do Michel é o cruzamento mais bonito que eu vejo no Brasil em um ano, eu acho. Porque foi um cruzamento de manual, assim. E graças a Deus o Michel acertou, porque vem sendo feia a coisa, mas graças a Deus ele vem fazendo um golzinho lá de vez em quando, fez contra o Juventude, fez hoje de novo, fez ontem de novo. Não pode errar aquele gol que ele errou, não pode, ali eu quase chorei com aquele gol que ele errou ali. Continuo achando que, apesar de que o Gauchão, aos trancos e barrancos, o Michel pudesse ser suficiente, ainda para a Série B não pode de forma alguma esperar que o Michel seja a solução. Que nem o Lucas disse, a gente tem a aposta aí do número de gols do Michel. Espero que ele... Eu apostei que o Michel não faria tantos gols. Espero que eu perca a aposta para o Brasil poder melhorar. E agora a gente tem uma perspectiva melhor. É engraçado como o Brasil nos leva do inferno ao céu em uma rodada, porque rodada passada a gente todo mundo aceitava o rebaixamento, tava todo mundo aceitando, e em 45 minutos a gente já está achando que é uma avenida que vai cair. Então, o Brasil é isso. O Brasil é emoção, muito mais garra do que técnica e qualidade, apesar de o Diogo botar os dois, e aí quando o Diogo bota os dois ali e a gente dá um pouquinho de sorte em alguns lances também, nada para. Mas vocês resumiram basicamente tudo, né? Para variar, quando eu sou o último é triste. Mas eu tenho algumas considerações que eu anotei aqui para não esquecer. A gente havia comentado em outros episódios sobre o estado emocional do time, né? O Brasil sofreu um gol, especialmente contra o Aimoré, que me vem mais à cabeça. O time do Brasil se perdia todo. No primeiro tempo, o Brasil sofreu o gol, aquilo afetou o time, mas em seguida já estava atacando, perdeu um gol incrível com o Branquinho. Então, acho que o grande lance do Gustavo Papa com esse time do Brasil é a mudança, como dizem agora, uma palavra que está na moda, é a mudança anímica, né? E o vestiário muda o jogo, né? Tá comprovado, o vestiário muda o jogo pro bem ou pro mal. Felizmente agora foi pro bem, mudou, já vem mudando desde a entrada do Papa como treinador efetivado, mas nesse jogo em especial foi no intervalo a mudança do Brasil, a postura do Brasil foi outra. Foi uma postura no segundo tempo de um time indignado, né? Com aquela teimosia, que eu gosto muito, aquela característica de um time encardido, como se fosse um cachorro atrás do osso, ou até mesmo atrás do pato, né? O pato... Todo mundo queria que alguém comprasse esse pato. E aplicamos o Zequinha, um clube que tem menos simpatia do que o querido Arealense. E foi a primeira partida deles em casa. A primeira derrota, aliás, em casa. Eles tinham ganho de todo mundo naquele gramadinho, né? Eles têm uma vantagem enorme naquilo. Eu odeio aquele gramado, é sintético e pararás. Mas enfim, como vocês disseram bem, o Branquinho, eu também me estressei muito com o Branquinho no primeiro tempo. Pedia a saída dele aqui em casa, como se fosse isso acontecer. Mas ainda bem que eu não usou o treinador do Brasil, né? Porque ele voltou e fez aqueles 2 gols, matou o jogo. E no segundo tempo também destaco a entrada do Helder ali, que foi mais no fim. Ele não entrou na lateral, ele ficou mais no meio, mas achei interessante ali a presença dele. Até bom que o Helder comece a voltar a jogar. É um jogador, na minha opinião, importante, até pelo currículo, pelo histórico que ele tem. O São José também botou o Peter Kraut ali do interior gaúcho, né? Um boneco de Olinda, de 1,97 m. Não fez absolutamente nada, a não ser elevar a média da altura dos jogadores em campo. E o Carlos Eduardo, né? Tem que destacar mais uma boa partida dele, uma grande partida. No segundo tempo, o Brasil já estava ganhando por 2-1. Aquele Dudu Mandai, São Paulo de Rio Grande, chutou uma bola que foi pegando efeito até chegar lá no Carlos Eduardo. Ele, muito feliz, conseguiu fazer uma baita defesa. Imagina um empate ali, teria botado tudo a perder, né? Mas quem destruiu o rolê, como vocês também disseram, foi o Diogo Oliveira. Jogou muito, e o Facebook, eu até comentei com os guris no grupo mais cedo,
Eu escrevi há 2 anos atrás, há exatos 2 anos, sobre a falta que o Diogo Oliveira fazia para o Brasil. O Brasil estava jogando a Série B ali em 2017, já não estava mais com o Diogo, e fazia muita falta, e ainda faz, né? Quando ele não joga agora, é o nosso único meia de ofício, é uma falta tremenda, e quando ele joga, é isso aí que a gente viu, um grande jogador, que no interior não tem camisa 10 que nem o Diogo. A gente pode dizer, com seus 37 anos, não tem outro Diogo Oliveira no interior gaúcho. Ele está aqui. E para encerrar, quero reafirmar o óbvio, chover no molhado, repetir de novo, né, a redundância, mas a torcida do Brasil é piada, cara, é piada. O número de torcedores e a forma como apoiou o jogo é impressionante, cara. O Brasil estava ali, era um jogo que poderia decretar praticamente o rebaixamento e tinha aquela galera, aquela munaia de gente, inclusive, dizem, né, não conheço, mas tem imagens disso, Ricardo Zimmermann, irmão do Rogério, estava ou estaria na arquibancada, né? Saiu umas imagens aí, eu não conheço, mas acredito nos relatos. Enfim, e a torcida do Brasil, mesmo sem instrumento, que é uma palhaçada que faz com a gente vê toda hora aí alguns clubecos com instrumento e papel e luzes e parará nas arquibancadas, fora de casa, no caso, né? E eu falo clubeco, que eu fico muito de cara com essas diferenças de tratamento, esses privilégios que uns têm, outros não. E a torcida do Brasil, mesmo sem instrumento... O que é isso, cara? Foi muito boa. Desculpa, cara, foi pra quebrar o gelo, cara. Foi muito boa. Do nada. E mesmo sem instrumento, a gente fez uma festa incrível. O Lucas até já comentou, mas a torcida do Brasil, como é que fez a chamadinha da garra lá, Lucas? Tu que tava na arquibancada? O estádio de São José lá tem uma proteção metálica atrás pra cobertura. Aí o pessoal subiu lá em cima na arquibancada e começou a bater nessa proteção e fazer o tum-tum, tum-tum. E aí a torcida veio junto. Então, cara, é impressionante. E aí, esses caras aí, o São José que tem uma torcida de meia dúzia, se quiser fazer frente, vão ter que procriar entre eles ali em tempo recorde para tentar chegar perto. E não vão conseguir, né, velho? Porque se criar competição, aqui em Pelotas vai ter um boom de criança inacreditável. Tu diria que o São José teria que procriar que nem uns patos, ou Pedro? Já compraram o pato, né? Esse pato já compraram o primeiro, né? Ô Pedro, então antes de passar a pauta, só vamos dar o tamanho dessa vitória. O Brasil não ganhava do São José no Passo da Areia há 13 anos. É aquele negócio, pega no meu tabu, já diria Leandro Lopes. Não, e na súmula, eu estava lendo agora, o juiz, o árbitro da partida, colocou ali que o Quila, no intervalo, disse algumas coisas para ele. O que tu tá fazendo? O que tu pensa que tá fazendo? Eu vou mandar um relatório sobre a tua atuação. Aí o juiz botou isso na súmula e tá certo, tem que mandar um relatório mesmo, que foi uma merda essa arbitragem. Me perdoe o horário, mas foi um cocô a arbitragem desse juiz, que era tudo faltinha, invertendo falta, enfim. Me perdoe o palavreado, mas o juiz é um bananão. Exatamente, pegou a referência. Pessoal, uma pauta chegou agora aqui na redação, aqui, pessoal, pararam as máquinas aqui para falar sobre isso. Circulou no WhatsApp hoje pela manhã, na Rede Fofoca, e o troço vai longe, que Alex Juan, nosso lateral esquerdo, pediu para sair do Novo Horizontino e tá voltando pro Chavante e joga ainda no Gauchão. Se for verdade, é uma boa? Leon, tu que chegou agora, te vira. O Leon faleceu. O Leon não estava ouvindo o programa. Leon não quis comentar. Leon não estava ouvindo o programa. Nervoso. Tá nervoso. Ele tá consultando os universitários nesse momento. Vamos lá, Lucas. Consultar a Rede Fofoca. O Leon tá esperando o WhatsApp voltar para poder falar. Levaram a voz do Leon. Que horror, cara, pesado. Para, tô aqui. Em verdade. Tu ouviu alguma coisa, Leon? Claro que eu vi. Claro. Não, mas a tua voz tá parecendo rádio pilha, antigamente. Tá ruim ainda? Rádio pilha.
O André tá muito bom, velho. O rádio do Munhoz, aquele. Pô, Tá ruim a voz ainda? tá um pouco, mas... Quer que eu Larga aí. ligue? Não, nós ganhamos, pode falar. É que tu Parece tá que tem gritando. idade. Tu tá gritando, cara. Ah, tá, foi mal. Ah, não, meu estômago. Tá bom assim? Tá ótimo, Tá bom. ótimo. Vai, o Alex Juan é uma boa? Se voltar? Enfim, cara, ontem mesmo eu baixei um patch pra jogar Pro Evolution Soccer 2007, que é o que eu mais gosto, com o Brasil. E é Baixou o impressionante. pet Covid. Piada ótima. Muito boa. Mas enfim, e nesse patch vinha no Brasil tinha desde o Eduardo Martini, passando pelo João Afonso até o Boquita. Então tipo, tava muito atualizado e ao mesmo tempo super desatualizado. E tava o Alex Juan no meio ali. E eu atualizei o Brasil todo, né? E deixei o Alex Juan no time do Brasil. Porque eu acho ele muito bom e acho que seria ótimo, na verdade, ele voltar pro Brasil. Dizem que ele tinha, né, um pré-contrato com o Brasil pra Série B. Seria muito bom, na verdade, se ele voltasse, né? Ele tá sendo reserva no time que ele tá jogando lá, acho que é o Mirassol, né? E principalmente tendo em vista que é uma posição que a gente tá... talvez a nossa posição fora o meia mais carente, né? Porque não teve nenhum dos nossos laterais que conseguiu se firmar ainda. Seria, claro, um retorno muito positivo pro Brasil, o Alex Juan. Volta, Alex Juan. E como bem disse o Leon, eu falei no Horizonte, tô pensando no Pedro Carmona, já empolgando a full. Ele tá no Mirassol, realmente. E aí, Lucas, confias na Rede Fofoca? Será que dá pra acreditar que o Alex Juan volta? Olha, eu tô achando que foi o Leon que implantou essa fofoca. Ele deixou o cara no patch do jogo, do nada, assim, e aí hoje surge essa notícia. Mas eu acho que sim, porque... Cara, eu sou a última pessoa que pode ter feito isso, porque eu tô sem WhatsApp. Eu acho que é importante sim, porque apesar do Pará ter jogado muito contra o Grêmio lá ontem, vou ter que discordar de vocês, eu não acho que, né, apesar da assistência, eu não acho que ele tenha jogado tanto assim. Alguém, acho que o Gustavo mandou um empolgou aí, disse que ele jogou muito bem ontem. Eu discordo, mas eu acho que sim, é importante. O que vem pra somar é sempre importante. E aí, Gustavo, será que dá pra acreditar na volta dele? Seria uma boa? Ou não tem espaço, a seleção tá montada? A seleção pra ser campeão já tá montada. Não, brincadeira. O meu grande problema com a volta do Alex Juan, apesar de... Não tem como negar, ele foi, pra mim, foi um dos jogadores que foi um dos responsáveis pela salvação do Brasil na Série B do ano passado. Inegável, veio e tomou aquela posição ali e jogou muito. Eu acho que o Pará tá muito bem. A minha grande questão é que qual é a questão financeira, porque a gente vai estar pagando 3 laterais. Se a gente conseguir mandar o Bruno Santos embora, perfeito. Tecnicamente soma sem a mínima dúvida. Sem a mínima dúvida. É meu sonho ter ele e o Pará ali para dar problema pro técnico para escolher qual jogar, porque ambos são muito bons. Acho que o Pará, eu acho que vem jogando muito bem, tomou conta. Ontem não foi a melhor atuação dele, ele jogou bem contra o Tubarão e contra o Grêmio ele jogou muito bem. E ontem para mim ele jogou bem de novo, o cruzamento foi um dos pontos só, não foi o melhor jogo dele, mas jogou muito bem. Acho que a gente estaria bem servido. A única questão é que até que ponto financeiramente vai ser viável. Mas acho que se o Brasil já tinha o pré-contrato, o Brasil já estava se preparando para isso. Então eu acredito que financeiramente já está preparado. Se for o caso, tá louco. Não tem nem que pensar 2 vezes. Se tiver bem financeiramente para isso, seria um absurdo não trazer ele de volta. E aí, André? Opinas a mesma coisa ou não? E aí, André? E aí? Eu não tenho muito o que falar, mas eu falei ontem, enquanto a gente estava assistindo o jogo ali no WhatsApp, que infelizmente o Leão não está fazendo parte. O que é o WhatsApp? O que é o WhatsApp? Que os laterais do Brasil, fazia um tempo que eu não me incomodava assim, numa forma gigantesca com os laterais do Brasil. Para mim, o Pará, ele tem lampejos. Ele joga bem uma partida ou alguns momentos, mas, cara, o Alex Juan, ele vai vir, caso venha, e vai vestir a camisa titular e vai jogar titular e vai até o final do campeonato e vai jogar a Série B titular sem discussão alguma. E precisa de eu espero, né, não sei se o Pará vai ficar, como é que tá a questão de contrato, na verdade eu não me lembro, mas tem que melhorar muito.
tem que melhorar muito. Eu não vejo essa qualidade toda nele, assim como o Lucas falou anteriormente, mas particularmente, então, sobre a questão do Alex Roy, eu ficaria muito feliz que ele voltasse, porque eu acho que o Brasil melhoraria de uma maneira considerável com a participação dele no time titular do Gustavo Pato. É isso. Perfeito, então, guris. Quer destacar mais alguma coisa? A gente já pode ir se encaminhando para o final do episódio. Se me permita discordar um pouquinho do André só agora. O André comentou ali que espera que o Washington volte para a próxima partida. Eu sinceramente espero que... Não, eu não falei que eu espero. Eu falei que ele deve voltar. Eu não falei isso, hein? Briga! Vou reformular, então. Se me permite discordar do que o André acha que vai acontecer, que o Washington vai voltar pro time na próxima partida agora. Eu sinceramente espero que o Washington não volte pro time, porque eu acho que uma das coisas que acertou o meio-campo do Brasil foi a volância do Leandro Leite com o Souza. Eu particularmente acho que o Souza é o nosso melhor volante no momento, tá jogando muito melhor que o Washington e que o Leandro Leite, e aquela coisa que a gente comentou nos outros episódios, naquele buraco no meio-campo, aquele espaço que o time adversário tinha. Ontem já sumiu bastante com o Souza, e eu espero que o Washington não volte, sinceramente. Eu vou concordar com o Lucas, eu acho que na atual situação o Souza vem jogando bem as últimas partidas. Acho que isso para a Série B é preocupante, a gente vai ter que correr atrás de volante, apesar de ele estar jogando bem, eu acho que a gente vai precisar de volantes para a Série B. Acho que não é o caso de manter eles como titulares, mas eu concordo com o Lucas, eu acho que agora é o momento do Souza, tá se firmando no time, mas eu concordo com o André que eu acho que vão voltar com o Washington. Eu achei o Boquita bem contra o Grêmio, eu acho que quando ele der uma emagrecida full mesmo, eu acho que ele pode ser bem útil pro Brasil. Achei ele bem contra o Grêmio. A gente tá esperando 3 meses já ele emagrecer. Não, mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ele já deu uma emagrecida boa. Ainda tem que emagrecer um tanto, mas ele já deu uma boa emagrecida. Emagrecida do Boquita é eu começando o regime. Ah, bom. Aí é que, quando o cara tá muito acima do peso, quando ele emagreceu bastante, ele segue acima do peso. Mas eu acho que ele já deu uma boa emagrecida e ele estando fininho pode ser bem útil pro Brasil. Não, o Brasil ele melhora consideravelmente com o Souza dentro de campo. Até o passe, por mais que o Souza não seja um grande jogador assim, já melhora muito tendo ele do que tendo o Washington, por exemplo, dentro de campo. A gente consegue perceber isso. Por mais que a partida do Souza seja ruim, a gente consegue perceber isso. Só que, claro, a gente, já entraria em outra discussão também, assim como um dos guris agora falou, a gente tem que melhorar, muito, cara, pra uma Série B e também até mais pra frente, pra ser de uma projeção maior, assim, do nosso clube. A nossa linha de volantes, ela é preocupante mesmo. O Leandro Leite, ele nem bote dá mais. Então, isso aí eu não sei quando é que vai se resolver, parece que é uma coisa que vai ser eterna, assim, eu não sei. Mas vai ter que melhorar, vai ter que mudar, na verdade, daqui a pouco, porque não dá pra continuar assim. Da forma que tá, não dá. E já faz um tempo já que tá assim. Claro, a gente tá falando aqui de gauchão, do momento do Brasil e tal, então a gente não precisa ir tão longe agora, mas é uma coisa que já preocupa. É isso aí, gurizada. Vamos escolher um hino pra encerrar o programa ou não? Hino de Pato Branco. Foi boa, eu assino embaixo. Cadê o Pato? Patati, patacola. Inclusive, eu vou viajar para Pato Branco dia 7 de junho, então já fica o convite ao pessoal de Pato Branco. E é verdade, Tem que tirar foto no letreiro da cidade lá, Pedro. E eu conheço a camisa do ChavaCast. O Pedro vai pagar o pato. Então, com o hino de Pato Branco, vamos encerrando. Obrigado, guris. Estaremos de volta essa semana ou semana que vem, não sei bem. Vamos divulgar. E podemos ter um convidado muito especial, hein? É verdade. Que eu não sei quem é, porque eu tô fora do WhatsApp. Já empolgou. Não, suspense. Não, Vamos ver. Suspense total. Aí quando vê, sei lá, uma pessoa. É o Gustavo quando vê. Não, mas acontece. Podemos ter, não quer dizer que a gente fala. Aqui o goleiro do Ceará defendeu com um pé um absurdo. Invadiu o programa assim com assunto nada a ver. Mas é o podcast do grupo de futebol ou do ChavaCast? A Europa é foda.
Europa é fácil. Inclusive, cara, só quero dizer, eu achei muito engraçado uma hora que que o Pedro foi perguntar pro Gustavo, ei, Gustavo, aí em Portugal, o São José abriu o placar. Eu achei que o Gustavo ia dizer, não, aqui o Brasil começou na frente. Se o Brasil tivesse perdido, era a resposta correta. Não, aqui o Brasil ganhou. Então era só isso mesmo. Falou, gurizada. Até a próxima, então, pra falar sobre Avaí Brasil pela Copa do Brasil. O único time de Pelotas que joga a Copa do Brasil é o Chavante, só todo mundo sabe disso. Então voltamos semana que vem, ou antes. É o único time da Zona Sul, por sinal. E digo mais, o único time... Só tem um time na cidade que caiu no Gauchão sem ganhar nenhuma. E digo mais, assaltante, por favor, devolva meu celular.